Ei meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dando sequência aí às nossas aulas online, tá? Mandei para vocês aí no WhatsApp a apostila referente a essa aula, trabalho temporário e terceirização. Então vão acompanhando a aula com a apostila, ok? Mantendo a linha, se tiver alguma dúvida pode encaminhar pelo grupo do WhatsApp, colocar nos comentários do vídeo, me encaminhar por e-mail, da maneira que vocês entenderem melhor, ok? Então vamos lá. O trabalho temporário, ele está lá previsto na Lei 6.019 de 74. Só que em 2017, essa lei passou por algumas alterações. Veio a Lei 13.429 e alterou muitos dos dispositivos, tanto da Lei 6.019 referente ao trabalho temporário, como veio incluir também a previsão legal do trabalho terceirizado, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá bom? Bom, o que é trabalho temporário? Coloquei para vocês aí o conceito. É aquele prestado por pessoa física que é contratado por uma empresa de trabalho temporário que se é colocado à disposição sua mão de obra para uma empresa tomadora. Então a gente tem aqui, e é uma das primeiras que a gente vai ter quando a gente vai ver o histórico de terceirização, porque se assemelha muito à terceirização, a relação triangular. A gente sai da relação bilateral de empregado-empregador para essa relação triangular. Temos aqui um empregado que ele é contratado por uma empresa de trabalho temporário. Vou colocar aqui ETT. Então temos um empregado que ele é contratado pela empresa de trabalho temporário, mas a sua mão de obra vai ser tomada, né? Ele vai prestar serviço na tomadora. Então ele é contratado por essa empresa de trabalho temporário, mas ele vai prestar serviços efetivamente na tomadora. E essa empresa de trabalho temporário e a tomadora têm um contrato de prestação de serviço de trabalho temporário, tá? Por ser uma contratação tão específica, ela precisa de dois requisitos, que sejam respeitados essas duas hipóteses de contratação. Então, temos somente duas hipóteses em que é permitido este tipo de contratação de trabalho temporário, ok? Primeira hipótese, quando é para atender necessidade de substituição transitória de pessoal permanente. O que é isso? Essa empresa tomadora tem no seu quadro de empregados pessoas fixas, empregados fixos. Então, suponhamos uma empresa, tem lá todo mundo bonitinho, área administrativa, de vendas, enfim. Todos os seus empregados fixos no quadro. Se tiver a necessidade, se algum desses empregados fixos tiver que sair, que se ausentar da empresa, seja para férias, ou para uma licença maternidade, ou para um afastamento para o auxílio-doença ou auxílio-acidente, esta empresa, que a gente chama de tomadora, pode contratar a empresa de trabalho temporário e ela vai fornecer um empregado para substituir, para ficar no lugar daquele que está ausente, aquele da empresa tomadora que está ausente. Então, uma das hipóteses do trabalho temporário é justamente isso, substituir transitoriamente, claro, por um período específico, aquele pessoal que é permanente da empresa tomadora. Entenderam? Então, a primeira hipótese é essa. O trabalho temporário ele é válido para a substituição de transitória, tem que ser por um período específico, de um pessoal permanente da empresa tomadora. Aí, ok, o trabalho temporário vai ser válido. Segunda hipótese que o trabalho temporário também é válido, para demanda complementar de serviço. O que é isso? Antigamente, gente, a versão antiga da Lei 6.019, antes de 2017, falava em acréscimo extraordinário de serviço. Então, se teve um acréscimo extraordinário de serviços, a empresa tomadora poderia contratar uma mão de obra temporária. Só que a redação foi alterada e agora consta lá como outra hipótese de contratação de mão de obra temporária
a demanda complementar de serviços. O que é essa demanda complementar? São aquelas demandas oriundas de fatos imprevisíveis ou, quando previsível, for intermitente, periódico ou sazonal. Então, gente, pode-se contratar mão de obra temporária ou quando acontece um fato imprevisível, suponhamos, teve uma demanda, aumentou de maneira gigantesca a demanda de um produto de uma determinada empresa. Então foi um fato imprevisível. Ela pode contratar uma empresa de trabalho temporário para pedir o fornecimento dessa mão de obra temporária por prazo determinado. Ou então, quando for previsível, essa substituição for periódica ou sazonal. Gente, isso acontece muito, principalmente em épocas festivas. Trabalhador temporário é muito comum a gente associar ele principalmente a épocas de final de ano, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais. Por exemplo, se é uma empresa de chocolate, ela tem uma demanda maior na época da Páscoa. Então, ela pode precisar de uma contratação de trabalho temporário nessa época. Não é uma demanda extraordinária, ela sabe que todo ano ela tem essa demanda, mas é uma demanda previsível, mas ela é periódica. Então, ela pode contratar trabalhadores temporários para essa época. Uma loja de roupas no final do ano, que a venda cresce muito, normalmente elas contratam trabalhadoras temporárias ou trabalhadores temporários para poder suprir aí essa necessidade de mais mão de obra durante esse período, tá? Então, está aí obedecendo a segunda hipótese da contratação de trabalho temporário, que é justamente isso, atender essa demanda complementar de serviços, tá bom? Então, são essas duas hipóteses somente que se autoriza a contratação do serviço temporário. Gente, a lei determina que não pode contratar temporário para substituição de pessoal de greve. Claro, né, a gente tem um sentido nisso, para justamente não impedir aquela movimentação grevista, né? E o que eles estão reivindicando ali. Então, para a substituição de pessoal em greve, não é permitido a contratação de mão de obra temporária. Esta empresa de trabalho temporário, ela tem que estar registrada no que a gente chamava antigamente de Ministério do Trabalho e Emprego, né? Hoje é Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Então, esta empresa tem que estar registrada como uma empresa de trabalho temporário nessa secretaria. É obrigatório esse registro, ok? Porque o empregado vai estar vinculado a esta empresa. Ele vai ser contratado por essa empresa de trabalho temporário. Só que ele só vai ser contratado. A sua mão de obra já vai ser direcionada para a tomadora. Tudo bem? Entenderam? Então vamos lá. A subordinação desse empregado, a gente viu lá os requisitos da relação de emprego, vocês lembram que era subordinação. A subordinação desse empregado vai ser direto do tomador, ele vai ficar direto na tomadora e como se fosse um empregado da tomadora, ok? Então a subordinação ela é direto do tomador. Outra coisa, o salário, gente, isso vai ser divergente da terceirização que a gente vai ver mais pra frente. O salário desse empregado temporário tem que ser equivalente ao percebido pelos empregados da empresa tomadora, da mesma categoria. É o que a gente chama de salário equitativo, tá? Então, o salário deste empregado tem que ser igual ao salário dos empregados da categoria dos empregados da tomadora. É o que a gente chama de salário equitativo, ok? Então, vamos lá. O prazo... deixou claro também essa alteração em 2017 que este empregado pode trabalhar tanto na atividade meio quanto fim da tomadora. Isso já era desde antes de 2017. A legislação só deixou claro. Mas esse empregado, então, ele pode trabalhar na atividade da tomadora em qualquer função, seja numa função de apoio, seja na função essencial daquela empresa tomadora. Então, tanto na atividade meio quanto na atividade fim da empresa. O prazo, gente, muita atenção com esse prazo do contrato aí, temporário. O prazo é de até 180 dias
podendo ser prorrogado por mais 90 dias, tá? Então, o prazo do contrato do trabalho temporário é 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. Se o empregado que estava lá, vamos lá para os exemplos que a gente gosta. Suponhamos que eu seja uma vendedora, fui contratada por uma empresa de trabalho temporário para trabalhar numa loja no shopping no final do ano. A loja do shopping adorou o meu trabalho, o trabalho que eu prestei lá. Fui contratada para trabalhar 30 dias, só o mês de dezembro, que é o mês que dá mais vendas, né? Mas a loja adorou o meu trabalho prestado lá e falou, quero contratar você diretamente. Pode isso, gente? Eu sou empregada da empresa de trabalho temporário. A tomadora pode contratar o empregado diretamente? Pode, tá, gente? Só que a legislação especifica que se o empregado for contratado pela tomadora, o contrato de experiência não vai se aplicar. Claro, né? Porque a tomadora já teve a experiência ali do serviço prestado por ele. Então, eu posso ser contratada, mas não com contrato de experiência, tá? Outra coisa que a legislação determina, que este prazo prestei serviço para a empresa tomadora, respeitando os 180 dias mais os 90 dias. Eu posso novamente ser contratado por essa tomadora? Pode, mas desde que respeitado o prazo de 90 dias. Então, se eu fui contratado pela tomadora, fiquei lá durante todo esse tempo, para ser contratado novamente pela mesma tomadora, tem que ser respeitado o prazo de 90 dias, ok? Sob pena de reconhecer o vínculo direto da tomadora com esse empregado, tá? Em casos de nulidade aí de contrato de terceirização, o risco é esse. A contratação, o reconhecimento do vínculo direto da tomadora com o empregado. Essa empresa tomadora, ela só é responsável subsidiariamente pelas demandas, pelos direitos não adimplidos pela empresa de trabalho temporário, tá? Só subsidiariamente. No contrato de trabalho tem que ser escrito, tá? Não pode ser uma contratação verbal. Esse tipo de contratação de temporário é uma contratação excepcional, tanto que ela só cabe nessas duas hipóteses. Então, gente, tem que ser um contrato escrito, tá? Tem que ser um contrato escrito e tem que ter a previsão, inclusive na CTPS do empregado, que ele é um trabalhador temporário, ok? E o contrato, gente, entre empresa tomadora, entre empresa tomadora e empresa de trabalho temporário, tem que vir escrito também qual que é o motivo ensejador daquele contrato, daquela contratação de mão de obra temporária. Porque, como vimos, são somente duas hipóteses. Então, no contrato entre empresa tomadora e empresa de trabalho temporário, tem que vir escrito o motivo da contratação. Se é substituição de pessoal permanente ou se é essa demanda aí, esse acréscimo na demanda de serviços, tá? Então, o contrato entre as empresas tem que vir descrito aí qual que é o motivo. Gente, vocês lembram a aula passada, quando eu falei com vocês de estabilidade? A gente falou lá da súmula 244 do TST. A súmula 244 do TST deixou previsto que a gestante tem estabilidade desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, inclusive em contratos por prazo determinado, que tem um determinado prazo para afindar, né, aquele contrato. Muito se discutia, gente, se cabia essa estabilidade de gestante em contrato de trabalho temporário. Primeiro porque o trabalho temporário, ele é em uma legislação à parte, ele não está na CLT, ele está na Lei 6.019. Então, ele é um contrato diferenciado, ele já é um contrato específico. Segundo, porque no trabalho temporário, o empregado sabe a data da rescisão do seu contrato. Então, por exemplo, época de Páscoa, tem supermercados que contratam trabalhadores temporários para ficar lá, sabe aquele pessoal que fica entregando ovos e tudo?
das marcas de chocolate que ficam lá distribuindo ovos. Então, eles são trabalhadores, a maioria, né, são trabalhadores temporários. E eles são contratados, às vezes, para trabalhar uma semana, 15 dias. Então, muito se discutia se cabia nessa contratação de trabalho temporário a estabilidade da gestante, tá? Se caberia aí essa estabilidade. E era entendimento diverso para tudo quanto é lado. Tinha entendimentos de que não caberia estabilidade por ser o trabalho temporário um trabalho totalmente diferenciado, legislado de forma específica, não sendo aplicado a eles a CLT, até também porque o artigo 10.2 da DCT, que a gente viu aula passada, fala que é vedada a dispensa arbitrária ou sem justo motivo. E a rescisão do contrato de trabalho temporário, ele tem um motivo. Ela é o final da prestação de serviço que foi acordado ali. Então, muito se discutia essa estabilidade. Até que em 18/11/2019, coloquei a notícia para vocês aí, o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que para a empregada temporária não tem estabilidade, a estabilidade prevista lá no artigo 10.2, a linha B do ADCT. Então, essa tese tem efeito vinculante e é aplicada nos processos que ainda não transitaram em julgado, tá bom? Então, gente, o Pleno do TST entendeu e seguiu a linha que o trabalho temporário é um trabalho específico, ele está previsto numa legislação específica, então não se aplicaria a instabilidade e a previsão lá da súmula 244 para as gestantes que são empregadas de trabalho temporário, tá? A ideia foi justamente essa, de que a legislação é específica e que é diferente de um contrato de experiência. Porque o contrato de experiência, a gente vai aprender mais pra frente, também tem um prazo. Você sabe quando vai acabar o contrato de experiência. Ele tem um prazo determinado, vamos estudar isso ainda. Só que o contrato de experiência, o empregado tem aquela expectativa de ser contratado por tempo indeterminado, né? De continuar ali prestando serviços na empresa. Já o trabalhador temporário, não. Ele não tem essa expectativa porque ele sabe que a contratação dele é somente por aquele período. É somente para substituir o outro empregado da tomadora que está de férias, é somente para substituir o outro empregado que está de licença. Então, ele tem uma contratação específica, ele tem um prazo específico. Então, por isso que não se aplicaria ao trabalhador temporário essa estabilidade, o que estava previsto lá na súmula 244. Entenderam? Então, para trabalhadoras temporárias, não se aplica a estabilidade prevista no artigo 10, no artigo 10.2, a linha B do ADCT. Ok? Então, não vai aplicar aí a súmula 244 do TST. Coloquei a notícia aí para vocês. Atenção, porque é nova e é uma questão que era muito debatida antes, se cabia ou não a estabilidade. Bom, gente, então isso é trabalho temporário. O que vocês têm que saber do trabalho temporário, então? As hipóteses em que ele é aplicado, tá? Então, saibam essas hipóteses, ele está lá na Lei 6.019, tá? E esse empregado, ele vai prestar serviço para a tomadora, mas ele tem que ser contratado por uma empresa de trabalho temporário. Tem que ser uma empresa especializada. Ok, gente? Então, só reforçando com vocês aí as duas hipóteses do trabalho temporário. Atendimento de necessidade de substituição transitória de pessoal permanente. Segunda, demanda complementar de serviços. Então, atendidas essas duas hipóteses, a empresa, que é aqui a tomadora, ela pode contratar a empresa de trabalho temporário e essa empresa de trabalho temporário vai contratar o empregado para realocar ele para essa tomadora. Tá bom? Certinho? E claro, pelo prazo determinado lá no contrato. Lembrando, prazo máximo de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias, tá? Terceiro
terceirização. A terceirização, gente, só vou limpar aqui para vocês, mas a ideia é a mesma. Cai não. Terceirização. Tema ainda muito polêmico aí, tá? Porque justamente passou por várias alterações. Terceirização. Coloquei o conceito de terceirização aí para vocês na apostila. Pelo Maurício Godinho Delgado, o que é a terceirização? É aquele fenômeno pelo qual se dissocia a relação econômica da relação justrabalhista que seria correspondente. Vai dissociar aquela ideia que a gente tem de relação bilateral, empregador e empregado. Regra geral, temos essa relação bilateral. Sou contratado por uma empresa, então eu tenho uma relação bilateral com ela, empregador e empregado. Essa terceirização vai retirar essa relação aí bilateral. Por tal fenômeno, insere-se o trabalhador no processo produtivo do tomador, sem que se estendam a este laços justrabalhistas, que se preservam fixados em uma entidade interveniente, que é a que contrata. A terceirização provoca uma relação trilateral, em face da contratação de forças de trabalho no mercado capitalista, o obreiro. Então, de novo, na terceirização, vamos ver essa relação trilateral. Temos o empregado, que é contratado pela empresa que a gente chama de prestadora, para trabalhar. Então, ele é contratado pela empresa prestadora, mas ele vai trabalhar na empresa tomadora. E a empresa prestadora e tomadora tem um contrato de prestação de serviços. Ok? Então, vamos lá. Então, a terceirização provoca essa relação trilateral em face da contratação da força de trabalho no mercado capitalista, o obreiro, prestador de serviços, que realiza suas atividades materiais e intelectuais junto à empresa tomadora. A empresa terceirizante que contrata o obreiro, firmando com ele vínculos jurídicos trabalhistas pertinentes. E a empresa tomadora de serviços que recebe a prestação do labor, mas não assume a posição clássica de empregadora deste trabalhador envolvido. O que é isso, gente? Resumindo a ideia aí do Maurício Godinho. Quem vai contratar este empregado é a prestadora. Qualquer relação jurídico-trabalhista, pagamento de salário, pagamento de 13º, fornecimento de EPI, cuidados com o empregado se ele for afastado, direcionar o trabalho dele, fiscalizar o trabalho dele. Quem tem que fazer é quem contrata, é a prestadora, é quem contrata este empregado. Só que em vez dele trabalhar lá nessa prestadora, ele vai trabalhar na tomadora. A tomadora só toma os serviços dele, ele só trabalha lá dentro, mas ele é um empregado efetivo da prestadora. Então, entenderam? Se a gente colocar aqui letra A e B, o empregado, ele é contratado por A. Ele responde a A, ele recebe salários de A, recebe benefícios de A, mas esse empregado vai trabalhar no B, tá? Ele vai prestar, o seu serviço vai ser prestado na empresa B. Mas quem contrata, quem dirige, quem tem toda essa formação desse vínculo justo-trabalhista é a empresa A, ok? Então, vamos lá. Dissociou, então, essa ideia de relação bilateral para formarmos aí uma relação triangular. História.
histórico, gente. É interessante a gente ver esse histórico de terceirização para ver justamente como que essa ideia foi criada, tá? Com a CLT, na CLT, gente, não tem nenhuma previsão com relação à terceirização, exceto numa súmula que a gente vai falar, tá? Mas na CLT não tem nenhuma previsão legal com relação à terceirização. Na CLT, no artigo 455, vinha uma previsão de contrato de empreitada e subempreitada. Foi a primeira ideia que tiveram de se terceirizar um serviço, tá? De permitir que outra empresa fizesse o serviço. Só que ainda não era essa ideia de terceirização de mão de obra, ok? Então era terceirizado. O que é empreitada? Você contrata uma empresa para ela prestar determinados serviços para você. Então, por exemplo, vou contratar a faculdade, decide que vai fazer uma pintura em todo o prédio. Então ela pode contratar por um serviço de empreitada uma empresa que vai prestar esse serviço de pintura, tá? Ela não precisa necessariamente contratar um pintor, ela pode contratar o serviço. Então já em 43 a CLT já tinha essa previsão dessa ideia de contratação de serviço, tá? Que não é ainda a ideia de terceirização que a gente tem. Evoluindo aí, tivemos em 67 o decreto 200 e depois em 70 a lei 5645, que permitiu que a administração pública descentralizasse algumas de suas atividades, umas atividades mais executórias, tá? Então, essa descentralização de mão de obra foi aí já criando a ideia de terceirizar mão de obra, terceirizar tipos de serviços da empresa, tá? Então, foi permitido mas aí com essa legislação só foi permitido à administração pública terceirizar essas atividades. Que atividade, gente? Limpeza, elevadores, esses tipos de atividade que não demandava ser contratado, ter um concurso para isso, né? Porque na administração pública todos têm que ser concursados. Então não precisava, nessas atividades que são meramente executórias, ter um concurso público para isso. Então, por isso veio essa lei 67, né, o decreto-lei 67 e a lei 70, justamente autorizando esse tipo de descentralização de atividades de execução, ok? Então, foi aí criando-se essa ideia de a empresa não precisa ter toda a mão de obra de todo o processo produtivo, ela não precisa contratar desde o empregado que fabrica a peça até a faxineira, a cozinheira, se for uma grande empresa, ela não precisa ter todos esses empregados no seu quadro de funcionários. Ela pode terceirizar, ela pode tirar determinadas funções para serem contratadas por uma empresa específica. Então, por exemplo, uma empresa que fabrica peças, o pessoal do setor de alimentação, suponhamos que seja uma empresa grande que tem restaurante, ela não precisa contratar os empregados do restaurante, ela pode contratar uma empresa que fornece essa mão de obra, tá? Então foi criando-se essa ideia de terceirizar serviço. Aí veio em 74 a mão de obra temporária que a gente viu antes. Em 74 foi criada a Lei 6.019. Permitiu-se essa ideia de terceirização de mão de obra, só que só nas hipóteses específicas que a gente falou. A ideia começou então a ser difundida. Quando em 83, na década de 80, que realmente essa ideia de terceirizar mão de obra começou a ser bem discutida, bem utilizada pelo meio empresarial, aí, essa terceirização de mão de obra. Em 83 veio a terceirização de vigilância bancária. Então veio uma lei específica autorizando a terceirização de vigilância bancária. E em 94 veio a lei autorizando a terceirização de qualquer tipo de vigilância. Então até então tínhamos autorizado terceirização de sistema de vigilância, seja bancária ou qualquer outro tipo de vigilância. Como não tínhamos até então, né,
nessa época, nenhuma previsão legal com relação à terceirização e esse fenômeno estava ocorrendo, o TST se viu na necessidade de regulamentar algumas questões. E aí, primeiro, ele veio lá em 86, ele editou a súmula 256, que não autorizava nenhuma terceirização. Então, veio em 86 uma proibição expressa do TST, por meio da súmula 256, de terceirizar serviço. Estava proibido. Aí, em 93, cancelaram essa súmula, modificaram o entendimento e veio a súmula 331, que, gente, era utilizada até novembro do ano passado, tá? Era o que tínhamos a respeito de terceirização do ano passado, não, perdão, novembro de 2017. Era o que tínhamos a respeito de terceirização, era a súmula 331. Se falar de terceirização, tem que ler a súmula 331, ok? É o que tínhamos de regulamentação até 2017 com relação à terceirização. E o que essa súmula previa? Primeiro, que a contratação por empresa interposta, que é justamente isso, contratação por uma empresa, mas para prestar serviço em outra, é ilegal, formando-se vínculo diretamente com o tomador, salvo nos casos de trabalho temporário. Então, a regra geral dessa súmula é: a terceirização é ilegal. Ela só permitia em algumas hipóteses, tá? Primeiro, gente, peraí que voltou aqui. A súmula 331 permitia a contratação, tá lá no item 3, falando que não gerava vínculo. Então, regra geral, é ilegal a terceirização de serviços, pela súmula 331, tá? Era ilegal a terceirização de serviços, gerando vínculo direto do empregado com a tomadora. Era a regra geral. É claro, gente, ela é uma... Gente, por que essa terceirização era tão mal vista assim, gente? Por que ela tinha umas hipóteses específicas para aplicação? Por que a regra geral é que ela era ilícita, que ela não poderia ser feita? Porque já tiveram estudos, gente, de que a terceirização de mão de obra precariza o trabalho, tá? Por óbvio, gente, o empregado terceirizado que presta serviço numa tomadora recebe menos do que o empregado da própria tomadora, tá? Então, normalmente esse empregado tem uma remuneração inferior. Como ele está vinculado à empresa prestadora, essas empresas prestadoras, a maioria, não estou falando que isso é regra não, tá? Algumas empresas, então vamos colocar dessa forma para não complicar. Algumas empresas trabalham numa margem de lucro muito pequena, então é muito comum elas precarizarem muito o trabalho desse empregado terceirizado, tá? Não fornecendo equipamentos, não preocupando com a medicina e segurança do trabalho, não pagando de maneira correta as verbas e direitos trabalhistas. Então, por isso, gente, por essa precarização desse trabalho terceirizado, que essa súmula tinha tanto essa preocupação, a súmula 331, deixando como regra geral, é ilícito a contratação de trabalho terceirizado. Era a regra geral. Não seria ilícito se fosse, primeiro, tá lá no item 3, tá? Atividades de conservação e limpeza, bem como serviços ligados à atividade meio do tomador, desde que inexistente pessoalidade e subordinação direta. Então, gente, a gente tinha pela súmula 331 que não seria ilícita a contratação se fosse serviço de vigilância, que já era autorizado legalmente, serviços de conservação e limpeza e a atividade meio, desde que não existisse pessoalidade e subordinação direta. Vamos parar e explicar. Serviço, então, de vigilância, ok, já estava autorizado por lei anterior. Então, vigilância hoje pode ser terceirizado. Serviço de conservação e limpeza pode ser terceirizado. Eles entendem que não são atividades essenciais das empresas, então pode ser terceirizado sem nenhum problema.
E outra hipótese é a terceirização de atividade meio. Aí quando a gente falava na aplicação dessa súmula, falávamos em dois tipos de atividade das empresas. A atividade meio, nossa que balançação, a atividade meio da empresa e a atividade fim da empresa. A súmula 331 permitiu a terceirização de atividade meio, tá? O que seria atividade meio e atividade fim? Atividade fim é a finalidade da empresa. Então, suponhamos que a gente tem uma empresa de construção civil. A atividade fim daquela empresa é construção de prédios, de casas, enfim. A atividade meio seriam atividades meramente acessórias, tá? Da atividade fim. Então, por exemplo, uma grande empresa de construção civil, ela poderia terceirizar os trabalhadores da construção? Não, tá? Entende como atividade fim da empresa. Nessa grande empresa tem um refeitório, ela poderia terceirizar os empregados do refeitório que fazem alimentação, que servem alimentação? Sim, é uma atividade acessória, tá? Então, a atividade fim da empresa, finalidade da empresa, não poderia ser terceirizada. Já atividades acessórias, são atividades meio, poderiam ser terceirizadas, tá? Mas isso, gente, esse conceito gerava muita polêmica. O que era e o que não era atividade fim numa empresa. Por exemplo, transporte. O transporte de alguma mercadoria. Suponhamos que a gente tem uma empresa que ela presta um serviço de... vamos lá. Suponhamos que a gente tem uma empresa que ela fabrica calçados, ok? A empresa é uma empresa que vai fabricar os calçados. O transporte destes calçados para as lojas seria atividade fim da empresa? Depende, a gente tem que analisar principalmente o contrato social da empresa. Se o contrato social da empresa previa somente a produção deste calçado, né, enfim, desse objeto, se previsse somente a produção desse objeto, aí não, aí o transporte seria atividade meio. Só que se a objeto social da empresa previsse que era a fabricação e disponibilização da mercadoria, poderia-se entender que esse transporte seria atividade fim. E aí não poderia ser objeto de terceirização. Então, muito cuidado com relação a isso, porque a gente tinha muita polêmica. Bom, polêmica que a gente não vai ter mais, eu vou explicar mais à frente. Mas a gente tinha muita confusão com relação à terceirização de atividade meio e fim, principalmente para determinar o que seria atividade meio e o que seria atividade fim da empresa, tá? A súmula ainda falava que... então só vou voltar um pouquinho antes. Então, vendo atividade meio e fim, o que a súmula dispunha? Que se terceirizasse uma atividade fim da empresa, essa terceirização era considerada como ilícita. E nisso, ela gerava vínculo direto do empregado com a tomadora, tá? Então, suponhamos que um banco esteja terceirizando um serviço que é a atividade fim do banco. Então, suponhamos que o banco está terceirizando um serviço que o empregado está fazendo lá contratos de empréstimo, tudo, função de caixa, enfim, que é a atividade fim do banco. Então, se ele está terceirizando a atividade fim, na justiça poderia ser considerada essa terceirização como ilícita. E aí este empregado, que antes era vinculado à empresa prestadora, ele teria o vínculo de emprego direto com a tomadora, direto com o banco. E nisso, os benefícios da categoria de bancário, né? Jornada de 6 horas, salário conforme CCT, enfim. A gente tinha, então, até 2017, essa possibilidade de declarar a ilicitude de uma terceirização se percebesse que a terceirização se dava da atividade fim. Ou se percebesse que tinha
vínculo direto, coloca aí que o tomador estava subordinando diretamente o empregado ou com pessoalidade, tá? Então, se o tomador tivesse dando ordens diretas para o empregado, tudo poderia também ser considerado ilícita aí a terceirização, já que o empregado, na verdade, vai responder à empresa prestadora, tá? Ele só está tomando o serviço na tomadora. Então, essa era a previsão da súmula 331. Também estava previsto na súmula 331 que não poderia gerar vínculo direto, mesmo caracterizando a terceirização ilícita, não poderia gerar vínculo direto entre o empregado e a administração pública. Por que não pode, gente? Porque está lá no artigo 37.2, parágrafo 2º da Constituição. O vínculo com a administração pública é somente por meio de concurso. Então, por isso, gente, não pode, por mais que fosse decretada a terceirização ilícita, não poderia gerar vínculo direto com a administração pública, tá bom? A súmula também previa isso. Bom, a gente tinha todo esse cenário. Até 2017, o nosso cenário de terceirização era súmula 331, que falava sobre terceirização lícita, a permitida. Qual que é a terceirização permitida? Serviço de vigilância, conservação e limpeza e terceirização de atividade e meio. E tínhamos a previsão da terceirização ilícita, aquela ilegal, quando terceirizava a atividade fim. E qual que era a consequência de terceirizar a atividade fim? O empregado poderia ter o seu vínculo direto com o tomador, tá? E aí receber todos os benefícios dos empregados do tomador. Tínhamos esse cenário até 2017. Em 2017, tanto com a Lei 13.429 e depois com a reforma trabalhista, a Lei 13.467, a terceirização foi regulamentada. Aí sim temos agora a terceirização em lei, tá? Não só mais aí no entendimento na súmula. Temos a terceirização regulamentada. E essa terceirização está lá na Lei 6.019, tá? Então a Lei 6.019 trata tanto de temporários quanto agora de terceirização. Gente, e ela veio alterando muitas coisas. Na época que saiu as alterações, o movimento contra essa legislação foi gigantesco, tá? Justamente por essas questões que eu já passei para vocês. O trabalho terceirizado, ele é um trabalho mais precário, tá? Então, permitir a terceirização de maneira desenfreada, entendia o judiciário que era prejudicar os empregados, tá? Tinha todo esse movimento, mas a legislação está lá e hoje está prevista e está sendo seguida, tá? Primeira coisa, gente, a previsão agora está lá na Lei 6.019, certo? Essa terceirização que agora está prevista na 6.019 pode ser aplicada para a administração pública? Não, tá? A previsão da 6.019 é só para empresas privadas, tá? Não pode estender essa legislação para a administração pública. Inclusive, o enunciado 75 da segunda jornada de Direito Material Processual do Trabalho deixou isso bem claro, tá? Tá lá escrito: abrangência. A Lei 13.467, ao alterar a Lei 6.019, tanto no tema de contratação temporária quanto no tema de terceirização de serviços, não serve como marco regulatório para a administração pública, em razão do artigo 37, inciso 2 e 9 da Constituição. Então, a Lei 6.019, referente a trabalho temporário e terceirização, não se aplica à administração pública, ok? Grande mudança aí. A Lei 6.019 tem vários artigos referentes à terceirização, inclusive, gente, eu aconselho que vocês leiam, porque tem lá como que a empresa prestadora tem que ser, qual que é o capital que ela tem que ter, como tem que ser esse contrato. Então, por favor, sempre lê lá a Lei 6.019 quando se depararem com o assunto de terceirização.
Claro que eu não vou entrar aqui em todos os detalhes da Lei 6.019, tá? Com relação à terceirização. Mas é bom vocês olharem, principalmente porque estipula vários requisitos desta contratação entre empresa prestadora e empresa tomadora. Mas pra gente aqui, o essencial, o que é, gente? Tá lá no artigo 4A da Lei 6.019. Estabeleceu que a prestação de serviços terceiros pode ser feita, né? Considera-se prestação de serviços terceiros a transferência pelo contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, atividade fim. A pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Essa capacidade econômica compatível com a sua execução está lá previsto na lei os requisitos para isso, ok? Então, gente, o artigo 4A, em síntese, o que ele fala? Que agora a tomadora pode estipular um contrato com a prestadora de qualquer de suas atividades. Então, agora permite-se a terceirização, seja de atividade meio quanto de atividade fim. Então, pode-se terceirizar qualquer tipo de atividade da empresa. Eu posso hoje montar uma empresa e todos os empregados que eu tiver ser terceirizado, nenhum ser realmente efetivo daquela empresa, tá? Então, permitiu-se a terceirização de qualquer serviço, tá? De serviço, seja de atividade meio ou atividade fim. Quando veio essa alteração, gente, isso muito preocupou, a gente acreditou que muitas empresas iam sair terceirizando todas as atividades, mas particularmente eu não vi essa mudança acontecendo. Não vi as empresas saírem terceirizando todo tipo de mão de obra, tá? Então, assim, até porque, gente, as empresas têm que ter uma consciência de que o empregado próprio dela, ela consegue maior qualidade de serviço, tá? Então, maior produtividade de um empregado que é próprio, porque o empregado próprio, ele vê uma projeção de crescimento na empresa, ele vê o trabalho dele sendo ali valorizado, ele vai prestar um serviço mais bem feito. Quando se terceiriza o trabalho, a empresa tomadora não tem a obrigação legal de ficar cuidando daquele trabalhador. Então, geralmente, a produtividade dos trabalhadores temporários, gente, isso aqui eu tô falando geralmente, não tô falando que é sempre, tá? São produtividades menores, tá? Porque não é um empregado daquela empresa, ele não vai preocupar com uma projeção naquela empresa, com eventual promoção, tá? Mas então, com esse cenário, permitiu-se a terceirização de qualquer serviço. Só que, ainda bem, até então, não tô vendo essa terceirização desenfreada aí de toda e qualquer mão de obra, tá? Ainda bem, tomara que criem essa consciência de que o empregado próprio, ele é muito mais benéfico, tá? É mais benéfico para o próprio empregado, né? Claro, mas é muito mais benéfico também para a empresa. O trabalhador, está estipulado lá na Lei 6.019, que o trabalhador ele tem que ser usado na atividade objeto do contrato. Então, gente, se a empresa tomadora contratou a prestadora para prestar serviço para ela de contadoria, suponhamos, de contabilidade, este empregado terceirizado, que está prestando serviços lá de contabilidade, ele tem que ficar prestando serviços nas atividades objeto do contrato. Se ele está lá na tomadora prestando outro tipo de serviço, isso pode gerar a nulidade desse contrato, tá? Pode considerar essa terceirização como fraudulenta. E aí sim, esse empregado pode vir a ter vínculo direto com a tomadora, tá? Então, ele tem que prestar serviço nas atividades objeto daquele contrato. Outra coisa, a tomadora tem que garantir as mesmas condições para o empregado terceirizado, as mesmas condições de segurança, higiene e transporte que ela garante para os seus empregados. Então, segurança, higiene e transporte, a empresa tomadora tem que cuidar também dos empregados terceirizados, tem que garantir aí
a esse empregado terceirizado as mesmas condições dos empregados próprios dela de segurança, higiene e transporte. Lá no quarto C da Lei 6.019, que prevê justamente isso, que tem que oferecer as condições do empregado terceirizado as mesmas com relação à segurança, higiene e transporte, prevê lá no parágrafo 1º que poderá ser estabelecido em contrato o salário equivalente. O que é isso, gente? Prevê lá que o salário do empregado terceirizado pode ser o mesmo do trabalhador fixo lá da tomadora, do empregado fixo da tomadora. Mas está como poderá, tá, gente? Então não é uma determinação legal. Não quer dizer que o trabalhador terceirizado vai receber o mesmo salário do trabalhador direto da empresa tomadora. Não, tá? Pode se estipular o mesmo salário, tá bom? Essa tomadora, ela é responsável subsidiariamente, tá? Então a responsabilidade dela pelos créditos devidos a esse empregado é somente subsidiária. A responsabilidade principal é a responsabilidade da prestadora, tá? Com quem ele tem a contratação ali direta. Outra questão que veio previsto nessa lei, gente. Essa empresa prestadora, ela pode subcontratar outras empresas para a realização desse serviço. Então, o que isso quer dizer? Suponhamos que a gente tenha a empresa A, vou colocar aqui para vocês. A empresa A, e ela precisa de empregados no RH da empresa, tá? Então ela vai lá e fala assim, olha, eu preciso de 5 empregados que sejam analistas de RH. E contrata a empresa B para fornecer essa mão de obra desses 5 empregados analistas de RH. Isso seria a terceirização. A Lei 6.019 veio autorizando que esta empresa, que seria a prestadora, ainda pode subcontratar uma outra empresa para prestar esse serviço. Então, essa empresa C que forneceria os 5 empregados, aqui analistas de recursos humanos, para essa empresa A. O que isso chama, gente? É terceirização da terceirização. Né? Já foi terceirizado o serviço, está terceirizando o serviço terceirizado. Isso a gente chama de quarteirização, tá? Quarteirização. Coloquei aí para vocês na apostila. Foi permitida essa quarteirização. Muito cuidado com esse tipo de atitude de empresa, porque, gente, se terceirizar já precariza o trabalho, já normalmente são salários bem inferiores, são condições mais inferiores de prestação de serviço, de cuidado com o empregado. Quarteirizar é pior ainda, né? Porque certamente essa empresa está querendo lucro e essa também. Então, qual será esse salário desse empregado quarteirizado, né? E qual será os benefícios que ele tem aí, se tem algum benefício, né? Se é protegido aí nessa prestação de serviço. Então, cuidado com essa quarteirização para não precarizar muito a mão de obra do empregado. Mas que ela é autorizada, tá? Está lá na Lei 6.019. Outra coisa, gente, e aí quase finalizando para vocês, o artigo 5º dessa Lei 6.019, né, que agora foi alterada, previu o seguinte, que o empregado que for demitido, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, suponhamos que a empresa A tenha um empregado. Se esse empregado for demitido, ele não pode prestar serviços como terceirizado para essa empresa A em menos de 18 meses. Então, ele tem que esperar o prazo de 18 meses após a sua rescisão para prestar serviços como terceirizado para essa empresa A, tá? Então, o empregado que for demitido não poderá prestar serviços para a mesma empresa na qualidade de empregado de empresa prestadora de serviço, ou seja, empregado terceirizado, antes do decurso do prazo de 18 meses, contados a partir da demissão do empregado.
Gente, por que incluíram essa previsão legal? Justamente para evitar que, na publicação da lei, as empresas saíssem demitindo todos os empregados e falar, nossa, eu tenho lá no meu hall de empregados o João, a Flávia, a Fabíola, nossa, eu adoro eles, mas vou demitir e depois vem uma empresa, contrata e eles voltam a prestar serviço aqui para mim. Eu vou continuar com o João, a Fabíola e a Flávia, mas com metade do valor que eu pagava para eles. Então, justamente para evitar esse tipo de situação, que veio essa previsão legal que ele só pode ser contratado por essa tomadora como empregado terceirizado após esse prazo de 18 meses. Gente, só contando, inclusive, quando saiu essa legislação, teve uma faculdade de Belo Horizonte que fez isso, terceirizou todos os professores que eram do seu quadro efetivo, não respeitando aí o prazo de 18 meses. Terceirização fraudulenta, tá? Não está de acordo aí com a previsão legal. Então, a previsão legal quer contratar um empregado de forma terceirizada agora, tem que se esperar pelo menos o prazo de 18 meses. Ok, gente? Essas são as previsões legais. Claro que tem muito mais lá na Lei 6.019, principalmente com relação à capacidade econômica dessa empresa tomadora, tá? Dessa empresa prestadora de serviços. Então é bom dar uma lidinha. Só vou colocar para vocês, gente, que eu coloquei no final da apostila, que é muito importante. Quando saiu essa lei em 2017, regulamentando a terceirização, muito se discutia se ela aplicaria só às novas relações ou às antigas, tá? Então, o entendimento até então era de que aplicaria a terceirização, essa permissão de terceirização de atividade meio e fim, somente para as relações após a lei, tá? Após a publicação e a vigência da lei. Só que o Supremo Tribunal Federal, em 30/8/2018, declarou lá, na DPF 324 e no recurso extraordinário 958252, com tese de repercussão geral, falando que seria lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da contratante. Então, o que entendeu o Supremo Tribunal Federal? Que a terceirização de mão de obra de atividade fim ou meio é lícita. Então, isso foi, e como era tese de repercussão geral, abrangeu a todas as hipóteses, inclusive as anteriores da lei, tá? Inclusive, então, processos que estavam tramitando, decidindo questões de terceirização lícita ou ilícita, infelizmente tiveram que seguir a ordem do Supremo, declarando todo tipo de terceirização, seja de atividade meio quanto de atividade fim, como uma terceirização lícita, uma terceirização autorizada, tá? Então o Supremo veio aí jogando uma pedra em todo esse entendimento e falando que, independente de ser antes da lei e depois da lei agora, né, que está regulamentado, toda terceirização, seja de atividade meio ou atividade fim, é lícita, é ok, pode ser realizada, tá? Terceirização seja de atividade meio como atividade fim, então jogou uma pedra aí nessa questão, tá? Então, qualquer dúvida, meninas, mandem aí, pode mandar no comentário do vídeo, pode mandar no grupo do WhatsApp, tá? Que eu vou respondendo para vocês. Até a próxima aula!